Evangelho segundo Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o 31. Eu não vou ler todos para que eu tenha tempo para expor esse texto, mas que, se você tiver aí a sua Bíblia, anote no papel esse texto. Lucas, capítulo 16, e o versículo 19 até o 31. Eu vou ler o versículo 19 até o versículo 23. O texto diz assim: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio ao tormento, o rico ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro junto dele. Amém. Aleluia. Se nós observarmos a vida ela é repleta de contraste. Se você observar aqui mesmo, onde nós estamos, nós vemos algumas casas, né? Umas mais bem estruturadas, outras já não tão estruturadas. Se nós olharmos para trás, nós temos um contraste ainda maior, porque nós temos um prédio em meio a toda essa quantidade de casas, umas mais humildes, outras melhorzinhas. Mas se nós olharmos a vida de uma forma geral, nós vamos ver que a vida ela é repleta de contraste. Nós vemos que existem pessoas que não têm por dia para comer R$1, tem que mendigar, tem que procurar nas adjacências, procurar alguma forma de ganhar dinheiro. Nós também vemos que, ao contrário, nós olhamos para Brasília e nós vemos pessoas ali, nos poderes ali, que ganham bem mesmo e ainda muitas vezes têm a necessidade de roubar. Nós vemos também o contraste de que nós não somos iguais. Nós vemos que existem pessoas altas, existem pessoas baixas, existem pessoas gordinhas, existem pessoas magrinhas, existem negros, não existem pardos, existem brancos, e nós vemos que a vida ela é repleta de contraste. O texto aqui nos propõe também a nós olharmos o contraste da vida desses dois homens. E o texto ele começa mostrando como vivia esses dois homens. A Bíblia dá o nome de um Lázaro e simplesmente qualifica o outro não com o nome, mas com o seu status social. O texto diz que ele era rico. O texto diz que esse homem ele era rico e que ele se vestia de púrpura. Então ele usava, o texto aqui traz a evidência que esse homem ele se vestia com roupas boas e diz que ele era rico. Então uma pessoa que é rica, o texto aqui dá ênfase de que essa pessoa era o quê? Uma pessoa bastarda. Mas o texto não fica nisso, mas quando o texto está qualificando ele, o texto ainda diz que ele regalava-se, dava festa todos os dias. Então nós vemos a imagem de um homem extremamente, se nós pudéssemos fazer uma nomenclatura, ou se nós pudéssemos olhar para esse homem e dizer assim, como esse homem é, nós diríamos que esse homem era um homem extremamente rico e extremamente abastado, e um homem que tinha tudo e fazia tudo o que queria. Mas o texto ele não para por aí. O texto ele traz um contraste ao contrário da vida desse homem que vivia uma vida tão abastada. O texto diz que tinha um homem ali que não era tão abastado assim. E a Bíblia diz que esse homem ele era mendigo e que ele jazia ou se encontrava prostrado ante aquele rico. E é interessante, porque a Bíblia diz que esse homem, ele estava ali coberto de chagas. Então, esse homem, enquanto aquele homem vivia uma vida tão abastada, tendo de tudo, do bom e do melhor, aquele homem não tinha nenhum médico, porque ele estava ali prostrado, com as suas chagas ali, e o texto indo adiante ainda diz que vinham os cachorros ali e lambiam as suas feridas. Então nós vemos aqui um contraste da vida. E
o contraste da vida, muitas vezes você que está aí na sua casa, fazendo uma aplicação para nossas vidas, você muitas vezes pode questionar a existência de Deus. Onde é que está Deus diante da minha situação? Onde é que está Deus diante de uma vida tão difícil, de uma vida tão angustiada, de uma vida onde eu queria ter uma vida melhor? E eu muitas vezes olho a vida de tanta gente melhor do que a minha. Talvez tenha sido o pensamento desse homem. Mas não só isso. Mas o texto não enfatiza só isso quando nós olhamos para a vida desses dois homens. Mas o texto nos desafia a nos questionar que muitas vezes a dificuldade que você passa na sua vida, a angústia que você passa na sua vida, isso não quer dizer que Deus não está do seu lado. Isso não quer dizer que se você vier a confessar a Jesus hoje como o autor e consumador da sua fé, se você vier a confessar a Jesus Cristo hoje como alguém que você vai depositar toda a sua confiança, não quer dizer que você não vai passar por momento de angústia e momento de tristeza. Mas é interessante que em Romanos diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas o texto ele não para somente trazendo-nos a uma ótica, olhar somente a vida desses homens e dizer, bom, e daí? Não. O texto diz aqui mais precisamente, no versículo 22, que acontece uma coisa interessante. Acontece que morre ali, aquele homem mendigo morre, e o texto enfatiza dizendo assim, ele foi levado pelos anjos. Mas o texto também diz que o rico também morreu e foi sepultado. E se nós formos analisarmos esse texto de uma forma mais analítica mesmo, pensar, refletir sobre esse texto, se nós pudéssemos trazer à nossa mente essa história, e se nós pudéssemos analisar essa história trazendo uma forma lúdica, e se nós pensarmos, aquele rico ali, ele morreu. E se nós analisarmos ali, nós vamos pensar que funeral aquele homem teve. Aquele homem, ele possivelmente teve um funeral célebre, com planteadores, clamando ante ao seu cortejo. Se nós pudéssemos trazer para os dias de hoje, nós diríamos que aquele homem ali, ele foi enterrado ali no Morada da Paz. Nós poderíamos dizer que aquele homem tinha pessoas chorando por ele. Nós poderíamos trazer a ilustração que aquele homem teve ali um caixão maravilhoso ali, que as pessoas olhavam e diziam, que caixão maravilhoso. Mas se nós pudermos também fazer o contraste para a vida daquele outro homem, que jazia à porta daquele homem, e que ele morreu, nós fôssemos refletir, talvez aquele homem ali foi enterrado por favores. Alguém deve ter pego aquele homem ali, montado em cima do lençol, amarrado ali, jogado em qualquer lugar ali e enterrado aquele homem. Não teve cortejo, não teve planteadores ali chorando por ele. E aí, diante dessa situação, diante do contraste da vida desse homem e diante da morte desse homem, nos leva a fazer uma reflexão. Você que está na sua casa, será que um desses homens, será que eles sabiam a que hora que eles iam morrer? Será que esses homens, eles sabiam que iriam morrer ali naquele momento? É interessante porque ainda no livro de Lucas, no capítulo 12, Jesus, ele, quando certa vez um jovem se aproxima dele, e o jovem chega até Jesus e pede que Jesus vá ser o seu intercessor diante do seu irmão. Pede que Jesus vá ser o juiz ali diante de uma questão, de uma partilha de bens. Jesus Cristo, ele conta uma parábola de um homem fazendeiro. E aquele homem ali fazendeiro, ele tinha muitas posses. Mas a Bíblia diz que aquele homem ali, a sua fazenda deu muitos frutos. E ele, contemplando ali a face do seu celeiro, ele pensou consigo mesmo, no meu celeiro não cabe os frutos que eu estou colhendo.
Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os celeiros, vou construir celeiros maiores e vou dizer o seguinte. Eu vou dizer, olha, alma, agora tu tem muitos bens, tem muitos frutos no celeiro. Descansa, come, bebe e goza dos prazeres do teu trabalho. Mas Jesus disse que ali ante aquela situação, no momento, ouviu-se uma voz: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Em Mateus, no capítulo 6, Jesus ele ainda trabalha dizendo assim: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça corrói, e nem os ladrões, muito menos, minam e roubam. Então eu não sei em que está pautado a sua vida. Nós olhamos para a vida desses dois homens, e a vida desses dois homens era uma disparidade. Um tinha uma riqueza absoluta, o outro não tinha nada. Mas o que faz a diferença na vida do homem não é o que você tem, não é o que você deixa de ter, não é o que você conquistou, não é aquilo que você pretende conquistar. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida após a morte é ter Jesus ou não ter Jesus. Aquele que crê não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado pela palavra. Deus, aleluia. É uma palavra dura, é uma palavra que talvez você esteja pensando, mas irmão, eu já estou passando por uma situação difícil, e Deus contempla a sua situação difícil. E Deus, ele não está aqui nessa noite por acaso. E Deus, ele não chegou aqui a esse lugar por acaso. E Deus não marcou esse encontro com você aqui por acaso. Mas ele marcou esse encontro aqui com você para te dizer que ele tem um plano na sua vida e que ele quer ser para você, não alguém, não algo qualquer na sua vida, não um amuleto, não um objeto, mas ele quer ser o salvador da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai morrer. Eu vou morrer. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos a hora. Aleluia. Nós podemos morrer daqui a pouco. Nós podemos morrer daqui a 10 anos. Nós podemos morrer daqui a 20 anos. Mas a questão do cristão não é que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. O cristão não decide a sua eternidade por si próprio. O cristão, ele não se apropria de uma salvação que é própria sua, mas ele se apropria de uma salvação que foi provida na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz foi posto sobre ele. Ele rasgou a nossa dívida. E aos méritos dele que nos garante a entrada ao céu e não nossos próprios méritos. É verdade. Para finalizar, a Bíblia diz que aqueles homens tiveram uma vida diferente. Um era rico, o outro era pobre, e ainda com a enfermidade. A Bíblia diz que os dois morreram. Chegou a hora da morte para um, chegou a hora da morte para outro. Mas a Bíblia diz que a situação não parou por aí. Mas aquele homem ali, ele contempla de longe, e ao olhar ele vê ali Lázaro no seio de Abraão. E ali, ao contemplar Lázaro no seio de Abraão, ele grita: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha refrescar aqui a minha língua. Pai Abraão diz: olha, lá na terra você teve tudo e Lázaro não teve nada. Agora está aí a sua situação, e agora está aqui a situação de Lázaro. Aí ele diz: Pai Abraão, faz o seguinte, então mande ele ir até lá na terra e vir falar. Manda ele falar lá para os meus familiares, para que eles não venham para cá também. Aleluia. E ele diz assim:
Lá, ele tem a lei e os profetas. Lá, ele tem as escrituras. Lá, eles têm o evangelho. Lá, eles têm a palavra de Deus, que decidam o seu destino em vida, porque após a morte não há nada mais para fazer. E aí, nós perguntamos, o que essa parte da vida desse homem tem a ver conosco? O que a parte da vida desse homem traz para as nossas vidas? O que nós aprendemos com a vida desse homem? A primeira coisa que nós aprendemos, refutando o espiritismo, é que após a morte, Hebreus 9, 27, só resta o juízo. Após a morte, como dia 2, a minha filha estava perguntando, pai, o que é isso na televisão lá? O que é isso aí? Por que esse povo está indo lá? Eu quero ir lá ver também. Eu digo, então a gente vai lá ver. E você vai aprender o que significa esse dia. Deus, aleluia. E lá, quando chegou lá, eu mostrei para ela que chegando ali aquela tumba, onde existia lá, dia 2, dia de finado, um monte de gente lá, acendendo vela ali, para iluminar o caminho daquele morto. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Não foi assim desde o início da igreja, mas com a corrupção que a igreja foi alcançando em muitas áreas dentro dela, ela passou a fazer oração pelos mortos, baseada num livro apócrifo, quer dizer, não é um livro das escrituras, mas outro livro que não tem nada a ver com as escrituras. Então eu quero que você entenda uma coisa, que Jesus Cristo, ele te ama. E quando Jesus Cristo, eu quero só ilustrar isso aqui para encerrar, quando Jesus Cristo estava lá na cruz do Calvário para ser morto, ali, antes de dar o seu suspiro, do lado direito e do lado esquerdo se encontrava 2 ladrões ali, um de cada lado. E a Bíblia diz ali que no primeiro momento todos os dois começaram a blasfemar ali de Jesus. Todos os dois. Como é que pode? Aleluia. Salvou a tantos e não salvam a si próprio. Mas quando foi passando o tempo e Jesus contemplando ali diante dele todos aqueles que fizeram mal a ele, Jesus Cristo diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Pai, tenha misericórdia deles, meu Pai. Aleluia. E ali aquele homem ali contemplando, como é que pode alguém que está sendo crucificado orar pedindo a Deus que tenha misericórdia daqueles que lhe fez o mal? Esse realmente é o Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo disse assim para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Então, Aleluia. eu quero que você reflita sobre isso. Guarde isso no seu coração. Enquanto você está vivo, você pode decidir a sua salvação. E não pelos seus próprios méritos. Como eu disse, nenhum aqui é salvo pelos seus próprios méritos. Porque se nós pudéssemos botar numa televisão e passar a vida de cada um de nós aqui, nós estaríamos condenados. Porque nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Ele contemplou lá do alto dos céus e ele viu a humanidade perdida e ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Se nós somos salvos é pela misericórdia de Deus e ainda precisamos perseverar até o fim e só no final alcançarmos a vida eterna. E é essa vida eterna que está aberta para você nessa noite, sem exceção. Não importa o que você é, não importa, tem até um hino, não importa o que você é, não importa o que você fez. Não importa o que você até o dia de hoje fez, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas tão somente é necessário que você confesse a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Nada nesse mundo satisfaz. Tudo que esse mundo tem é para nos desviar cada dia mais de Deus e nos encaminhar para um abismo, e um abismo que significa morte eterna. Mas Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e ele te chama, vem, 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 vem. Quero fazer na sua vida aquilo que você nunca imaginou. Eu quero te levar para onde você nunca imaginou. Sua vida é difícil, sua vida é complicada, mas com Jesus Cristo na sua vida, com Jesus Cristo no seu barco, você vai chegar até o porto e vai chegar até o porto seguro.
Se tem alguém que o Espírito Santo de Deus tocou no coração e que deseja confessar Jesus Cristo como Salvador, não é achar uma mina de ouro, não é se tornar rico, mas é encontrar o maior tesouro. O maior tesouro que alguém pode encontrar na vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Se não, amanhã é quinta-feira, tanto ali na nossa igreja, Porta do Céu, como aqui em Nelson Bezerril, como lá na igreja de LN. Aleluia. Procure uma igreja, procure confessar ao Senhor como seu Salvador, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo na sua vida será acrescentado de acordo com a vontade dele. Busque ao Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, você será bem-vindo. Onde qualquer igreja que você chegar, você vai ser bem-vindo, e lá você vai ser abençoado, porque lá é onde tem a presença de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixe o Senhor ser o teu pastor e nada vai faltar na tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.